Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal OpenGIS. Meu nome é Ulisses, eu sou produtor de conteúdo aqui do canal. E se você não tiver inscrito ainda, clica aí no botão de se inscrever, se inscreve no canal. Dá o like no vídeo quando terminar de assistir, se tiver gostado. Se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, coloca aí nos comentários. E o nosso vídeo de hoje, ele vai tratar sobre análise espacial de pontos, né? Especificamente sobre mapas de calor, ou mapas de kernel. No final desse vídeo, você vai estar apto a criar um mapa de calor a partir de 3 passos. No primeiro passo, você vai aprender a calcular o raio. Esse aqui é um dos passos que as pessoas têm mais dificuldade, né? Como definir esse raio de influência para rodar a função de kernel escolhida. Então, no primeiro passo desse vídeo, a gente vai aprender a trabalhar a matriz de distância dos nossos pontos e como criar um raio a partir da média das distâncias e dos desvios padrão das distâncias, baseado no trabalho produzido por esses autores aqui. No passo 2 é a criação do mapa de calor propriamente dita. A gente vai utilizar a ferramenta de mapa de calor e a ferramenta de recortar raster. E no terceiro passo, a gente vai aprender a fazer a reclassificação do dado gerado, né, do mapa de calor, por quebras naturais, por quebras Jenks, que é um modo de reclassificação que não tem nativo no QGIS, mas a gente vai fazer de uma maneira indireta. E para isso a gente vai utilizar a ferramenta de pixel de raster para pontos e reclassificar por tabelas. Então vamos para o QGIS. Isso aqui é o polígono envolvente da área que a gente está trabalhando. Isso aqui são os pontos que a gente vai utilizar para criar o nosso mapa de calor. Esses dados aqui eu vou disponibilizar num link aqui na descrição do vídeo, juntamente com o artigo que eu vou utilizar para embasar a criação do nosso raio, né? A estimação do nosso raio. Então vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai acessar o menu Vetor, Ferramenta de Análise e Matriz de Distância. A ferramenta de matriz de distância, a gente vai entrar com a nossa camada de moradia, que são os dados que foram levantados. Nós temos 1010 pontos aqui. O campo de identificação, eu estou usando o campo de ID, né, o identificador. O local de camada de ponto-alvo é o mesmo arquivo que a gente está trabalhando, de moradias. O campo exclusivo de identificação do alvo também vai ser o mesmo escolhido anteriormente, o FID. O tipo de matriz de saída, ele tem 3 opções. Ele tem a matriz de distância linear. O resultado dessa opção aqui, na tabela de atributos do dado gerado, são 3 colunas. Uma com o ponto de origem, outra com o ponto de destino e outra com a distância entre esses pontos. Essa segunda opção, ela vai me gerar uma matriz maior, né? Ela vai me gerar uma tabela de atributo maior para o meu dado. Ela é feita através da medição das distâncias individuais entre cada ponto. Então, na tabela de atributos vai constar o número de pontos que eu tenho vezes o número de pontos. Então, no meu caso, se eu processar pela matriz de distância padrão, eu vou ter um pouco mais do que 1 milhão de células na minha tabela de atributos. E, por fim, o sumário da matriz de distância, que me dá os dados da distância média, do desvio padrão das distâncias, distância mínima e distância máxima. Esse aqui é o dado que a gente vai utilizar para gerar o nosso raio. Então, preenchidos aqui os campos obrigatórios, eu vou em executar. Gerado aqui o nosso dado de matriz de distância, eu gerei um arquivo temporário. Vamos abrir aqui a tabela de atributos. Então eu tenho a lista de meus pontos, a média da distância entre os pontos, a média
da distância entre 0 e 1, entre 0 e 10, entre 0 e 100, entre 0 e 1000, e assim vai. Entre 1 e 0, entre 1 e 2, entre 1 e 3 e assim por diante. Da mesma maneira com o desvio padrão, da mesma maneira com o mínimo, da mesma maneira com o máximo. O próximo passo aqui é a gente exportar esse dado de matriz de distância para CSV. Então eu vou em salvar feições como, escolho a opção de formato valor separado por vírgula e salvo numa pasta. Já tinha esse arquivo salvo aqui, nota 2 e salvo. Desmarco aqui que eu não quero que ele seja aberto aqui no painel de camadas e dou OK, ele vai exportar o meu dado como uma planilha. E aí eu vou abrir o meu dado. Com o meu dado aberto aqui, eu tenho as colunas que a gente viu lá no QGIS. O QGIS ele exporta os dados com pontos, então o sistema ele não entende como números. Então a gente seleciona essas colunas, vem localizar e substituir, e tudo que for ponto a gente substitui por vírgula. E aí ele passa a reconhecer como números. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média dessa coluna, calcular a média dessa coluna. Então, ó, a média das médias. Média. A média das distâncias médias. Agora, a média dos desvios padrão. Então, igual a média da célula C2 até a célula C1011. Então eu tenho aqui o valor da minha distância média e do meu desvio padrão médio. Agora eu vou ter, conforme a gente viu no slide, o raio ele é a média das distâncias mais ou menos a média dos desvios padrão. Então, voltando aqui na planilha, eu posso somar a média com o desvio padrão ou posso subtrair a média do desvio padrão. Então, o meu raio pode ser 20.548 ou 7.008, com base nessa forma de cálculo aqui. Então, a gente volta para o QGIS e vai gerar os nossos mapas de calor com base nos raios gerados. Então, aqui a gente conclui a primeira etapa do nosso trabalho. Voltando para o QGIS, a gente vai gerar os nossos mapas de calor. Então, a gente pode ver aqui na aba, na caixa de ferramentas, né? E gerar o nosso mapa de calor. Clica na ferramenta mapa de calor, escolhe o shape de moradias. O primeiro raio que eu vou usar é o maior raio, 20.458. Para não demorar muito na geração do meu produto, vou colocar uma resolução espacial de 900 metros. Vou manter o kernel shape quártico, né? Esse kernel ele vai atribuir um maior peso nos pontos que estiverem próximos e dar um menor peso nos pontos que estiverem mais distantes. E a suavização ela ocorre de maneira gradual. Então, para o nosso trabalho aqui, ele se adequa muito bem. Então, para o raio maior, a gente executa. Então, gerado o kernel maior, então, coloca heatmap 20.548. Agora vamos calcular com o raio menor, 7.008, e executa, porque todos os outros dados já estão preenchidos. Lembrando que eu estou criando arquivos temporários. Você pode salvar,
na sua pasta de destino. Gerado aqui o meu segundo mapa de calor. Esse mapa aqui tem um raio de 7008. Lembrando, esse aqui é média da média mais a média do desvio padrão. Esse aqui é a média da média menos a média do desvio padrão. Agora eu vou aplicar um recorte aqui para a gente ter o nosso raster nos limites do polígono que a gente está trabalhando. Então, já tenho a primeira... Tenho aqui o meu heatmap 7008 e a minha camada máscara distritos polyg. Mantenho padrão os demais dados. Finalizado aqui o meu primeiro corte. Então, heatmap 7008. E agora eu vou fazer o corte no heatmap do raio maior. Finalizado aqui também. Heatmap 2548. Removo os arquivos anteriores. Agora vamos verificar aqui qual deles se adequa melhor aos nossos dados. Primeiro eu vou mudar aqui a renderização do meu dado. Então nas propriedades dele, na simbologia, tipo de renderização, banda simples, falsa cor, vou manter as 5 classes, vou só inverter aqui o gradiente de cores e vou dar OK. Eu já vejo aqui que com o raio maior, ele não representa muito bem os agrupamentos dos meus pontos. Vamos ver aqui com o raio menor, para ver se ele mostra de maneira mais organizada, né? De maneira mais realística, na verdade. Mesmo procedimento. Tô OK. Olhando aqui com o raio menor, a gente vê que ele já separou os agrupamentos de maneira visualmente melhor, né? A gente consegue ver que existem grupos isolados de pontos. Então, para o meu caso, o raio menor foi o que representou melhor o meu mapa de calor. Então, eu vou usar o raio menor, vou remover aqui o mapa de calor com o raio maior. E aí a gente finaliza aqui o nosso segundo passo, que foi a geração do meu mapa de calor, utilizando o raio calculado no passo 1. Agora, iniciando a terceira etapa do nosso dado, a gente vai fazer a reclassificação do nosso dado. A gente pode reclassificá-lo aqui na renderização para efeito de visualização. A gente tem 3 modos de divisão do meu dado, né, em classes. Modo contínuo, intervalo igual e quartil. Os modos contínuo e intervalo igual, eles têm o problema de suavizar demais o meu dado. O modo quartil, ele tem o problema de concentrar demais as minhas densidades. Então, eles não são bons para representar o meu mapa de calor, né, para fazer a divisão dele em classes. O método mais adequado que a gente tem para fazer essa divisão são as quebras naturais, porque elas representam esse escalonamento da série da maneira mais natural, ou seja, ele representa de maneira mais fidedigna. Só que o QGIS ele não dispõe de um modo para fazer essa renderização, nessa divisão em classes, para raster. Ele faz isso para vetor. Então, o que é que a gente faz? A gente vai extrair os valores de pixels do meu dado para pontos. Então, eu vou localizar a ferramenta pixel de raster para pontos. Na camada raster, eu seleciono meu heatmap, mantenho todos os demais dados padrão e executo. Ele vai me gerar uma nuvem de ponto,
que é essa nuvem aqui. E agora eu venho nas propriedades dele, dou um duplo clique, simbologia e escolho a opção graduado. Aqui em valor eu escolho a opção velho. No gradiente de cores eu vou escolher a opção spectral e vou inverter o gradiente de cores. E aqui no modo eu escolho a opção quebra natural. Ele vai fazer a reclassificação do meu dado e eu vou reclassificar o meu raster com base nesses valores aqui. Então eu dou OK, ele vai ficar representado aqui. A gente já tem uma prévia representada nos pontos de como vai ficar o nosso raster. Vem na opção reclassificar por tabela, escolhe a camada raster, clica na opção de tabela de reclassificação. A gente cria 5 linhas, que a gente tem 5 camadas de reclassificação e vai preenchendo. Então, de 7 até 48, estou arredondando aqui, eu vou atribuir valor 1. De 48 a 68, 2. De 68 a 90, 3. De 90 a 121, 4. De 121 a 162, 5. Dou OK. Aqui nos intervalos limites eu vou escolher a opção maior ou igual ao menor valor e menor que o máximo daquela classe. Os demais dados eu deixo padrão, vou criar um arquivo temporário e executo. Reclassificado o meu dado, ele gera um raster com esse aspecto. Eu mudo aqui a renderização do meu dado, inverto aqui meu gradiente de cores e o meu raster está gerado com base nos valores reclassificados, né? Tomando como base o modo de quebras naturais. Então eu finalizo o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e até a próxima.